Olá, querido, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para trazer um assunto bastante importante para todos nós, não é? Meus queridos, muito obrigado, tá? Pela sua compreensão, pela sua participação no nosso trabalho aqui, na divulgação do Evangelho Eterno, na divulgação das verdades bíblicas, né? Não do jeito que o sistema quer, não do jeito que eles gostam, mas de acordo com a palavra. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Nicodemos, não é? Nicodemos é um personagem bastante importante na Bíblia que poucas pessoas têm preocupação em estudar sobre o personagem Nicodemos. Olha, querido, quando você puder, não é, comprar um Valeu Demais aí, eu não sei nem quanto é o valor, se é opcional, né? Nos ajudar sendo membro do nosso canal. O YouTube está nos dando, né, este privilégio, essa oportunidade. Então vamos fazer tudo dentro das quatro linhas, né? Não sair fora, não, vamos botar de acordo com a possibilidade de vocês. É para o crescimento ou para o melhoramento do nosso trabalho no que diz respeito a, vamos dizer, eu tenho vontade de possuir uma máquina boa, não é? Eu tenho vontade de possuir um celular bom, não é? Que eu tenho o meu salário, mas eu sou também limitado, queridos. Aqui, graças a Deus, tem uma oficina do meu filho que é anexa à minha casa. Então a gente divide água, luz, não é? E tem a minha casa, onde eu e minha esposa trabalhamos, e também é dividida nossas despesas, graças a Deus. E aí a gente vai continuando trabalhando. Então, a sua contribuição no Valeu Demais, sendo membro do nosso canal, é tudo para o crescimento do próprio canal, tá bom, querido? Então, nos ajude aí naquilo que for possível para você. Deixa eu falar um pouco sobre Nicodemos. Nós observamos, querido, que na Bíblia, depois de Jesus ter convertido água em vinho, ali em Caná, não é? Jesus com a sua mãe e seus irmãos foi a Cafarnaum, onde ali permaneceram durante algum tempo, né? Chegou a primavera e com a primavera também chegou a festa anual da Páscoa, né? Então Jesus foi a Jerusalém para celebrar, como todos os homens judeus deviam fazer. Ele visitou o templo, onde expulsou os comerciantes, os cambistas, né, do átrio dos gentios durante essa festa. Um oficial judeu ali de elevada posição, de nome Nicodemos, visitou Jesus à noite para lhe fazer algumas perguntas, né? Apesar desse homem Nicodemos ser um oficial, não é? Dali do sistema religioso, do Sinédrio, ele foi fazer algumas perguntas a Jesus. Então, como que a gente vai decifrar esse personagem Nicodemos? Nicodemos, você sabe, informado pela Bíblia, ele era um príncipe dos judeus, não é? Ele era um fariseu e membro, né, daquele poderoso conselho chamado Sinédrio, que em hebraico é Shinedrin, né? Então ele era membro desse Sinédrio, né? Que, por sinal, era uma instituição muito rígida, não é? E um dos mais influentes grupos de líderes judeus. Então, ele, sendo membro desse sinédrio, ele participava do conselho de 70 anciões, né, que governavam o povo judeu. Então, esse conselho, ele tinha o sumo sacerdote como presidente e podia julgar, não é, uma pessoa por um crime. Só ele não podia pronunciar a sentença de morte. O sinédrio podia julgar, né? O sinédrio, na época, podia julgar, mas não podia pronunciar a sentença de morte.
Mas como estava sujeito aos romanos, eles não podiam executar essas penas. Não podia, porque isso aí só caberia ao Império Romano. Então Jesus ele foi julgado perante o Sinédrio. Você sabe disso, que a Bíblia informa, não é? E ele foi considerado culpado, mas foi enviado a quem? A Pilatos, para o julgamento que levaria à sua execução. Então esse conselho podia até mesmo julgar um sumo sacerdote ou um rei, de modo que era similar a uma Suprema Corte na época, né, ou na sociedade de hoje, né? Então, Nicodemos, como príncipe dos judeus, você sabe que ele carregava uma capa. E essa capa, né, ela foi feita desde a época de Moisés, lá em Números 18, Números 11, em Êxodo capítulo 18, né? Todo sumo sacerdote, príncipe ali do Sinédrio, carregava uma capa, que hoje a gente chama de toga, né? Que os ministros, né, do STF usam. Então a gente chama de toga hoje, mas lá era capa. Então, Nicodemos, ele se arriscou, não é, a perder a sua capa ou a sua posição quando veio procurar Jesus. Por quê? Porque, de maneira geral, meus queridos, o conselho, né, eles odiavam Jesus, consideravam ele como um impostor, né, e certamente eles não tinham Jesus como filho de Deus. Então, como ele afirmava, não é? Então, por isso Nicodemos veio à noite, quando a superstição ela mantinha a maior parte das pessoas fora das ruas, né? Porque o povo judeu tinha ali as suas superstições, né? E principalmente quando se tratava de noite. Então, quando Nicodemos foi à noite encontrar Jesus, é por causa das superstições que existiam na época, né, lá entre o povo judeu, então as ruas ficavam vazias. Então parece que Nicodemos se tornou um crente em segredo. Ele admitiu imediatamente a Jesus que, apesar da sua posição, né, ele acreditava que Jesus tinha vindo de Deus. Algum tempo depois, quando o Sinédrio tentou prender Jesus, Nicodemos perguntou, olha a pergunta de Nicodemos, João 7, 50 ao 52. Nicodemos perguntou, né? Ele falou assim: se a lei permitia julgar uma pessoa antes que ela comparecesse diante deles, e antes que tivesse sido feito os esforços para tentar, não é, determinar se a pessoa era culpada ou inocente. Então, após a crucificação, não é, Nicodemos e José de Arimateia, eles aplicaram, não é, especiarias sobre o corpo de Jesus e o sepultaram em um sepulcro novo. A Bíblia nada diz sobre Nicodemos depois disso, mas existe uma tradição antiga, não é, que diz que até afirma nessa tradição antiga que Nicodemos ele foi batizado por Pedro e João, removido do sinédrio e foi sustentado por um parente chamado Gamaliel. Agora, sabe por que estamos falando isso, querido? Porque o lugar onde Nicodemos encontrou Jesus, existe muitas pinturas, não é, que mostram Nicodemos sobre um telhado com Jesus. Embora a Bíblia não afirma isso, não, a Bíblia não afirme isso, não é? Mas é muito provável que esse seria o único lugar lógico para um encontro à noite. Então, alguns dizem que esse encontro à noite, alguns dizem que essa casa era a casa que o apóstolo João possuía em Jerusalém, com um quarto de hóspede, né, no andar superior,
construído sobre o telhado, como era o costume da época. Então, era uma noite de primavera, eu disse no início, que foi nesta noite que Jesus estava em Jerusalém para celebrar, participar da celebração da Páscoa. Então, nessa noite de primavera, em que as brisas, as brisas suaves, sopravam pelas ruas de Jerusalém, quando Nicodemos se dirigiu à escada externa que conduzia a esse quarto. O encontro se deu à luz de iluminárias, aquelas antigas, luminárias de azeite. Agora, o importante desse encontro, que foi um encontro épico, um encontro de, uma batalha mesmo de muito, vamos dizer, entre dois peso pesado ali, Jesus como filho de Deus, Nicodemos como príncipe, ali do Sinédrio. Então, olha a importância, o teor desse encontro. Nós encontramos nesse encontro uma decepção, que foi a decepção de Nicodemos. Nicodemos, talvez, ele tivesse pensado que a sua religião era a porta de entrada ao reino de Deus. Pelo menos é assim que o Sinédrio pensava, é assim que o sistema religioso pensava, e é assim que as igrejas evangélicas pensam do mesmo jeito que Nicodemos pensava. Eu vou explicar isso para você. Então Nicodemos, ele havia pensado que a sua religião era a porta de entrada ao reino de Deus. Mas uma pessoa recebia vida nova depois de entrar. Esse pensamento era usado nos tempos de Nicodemo para expressar o que acontecia a um esposo depois do seu casamento ou a um rei depois da sua coroação. Mas olha que importante. Nicodemos, ele fez pergunta a Jesus. Mas Jesus, disse a Nicodemos que o novo nascimento, o nascer de novo, era a porta de entrada ao reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos que ninguém poderia entrar no reino de Deus sem isso, o novo nascimento. Então, a ordem correta era crer em Jesus como o Salvador, naquele que perdoa os pecados, converter-se a Deus em busca do perdão e receber o novo nascimento que leva ao seu reino. Então, é importante a gente analisar que o que Jesus ensinou a Nicodemos e o que a religião ensina aos seus membros, aos seus comandados, é totalmente diferente daquilo que Jesus ensinou a Nicodemos. Então, para você, na época de Nicodemos, tudo que o homem precisava fazer para entrar no reino era nascer de novo. Jesus falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Mas para você nascer de novo, para você entrar, você tem que nascer de novo. E para você ver, você tem que nascer da água do Espírito. Então, as pessoas ficam analisando que eles pensam que fazer parte de uma denominação, você pertencer a uma religião, você entregar o seu dinheiro ao pastor, você sustentar o pastor, sustentar a família do pastor,
é tudo que você precisa para fazer parte do reino de Deus. Só que, se você partir para a Bíblia, analisar esse encontro épico de Jesus, é tudo o contrário daquilo que o sistema ensina hoje. Então, crer, ou crer sem R, que com R é condicionado, né? Sem R é uma coisa individual. Então, se você olhar para a Bíblia e for seguir do jeito que Jesus falou a Nicodemos, faz sentido. E se você aceitar a Jesus para seguir uma religião, para você se configurar como filho de Deus, não faz sentido. Não tem nenhum sentido. Você sabe que naquele encontro, né, que Paulo e Silas, né, ali presos, a Bíblia diz que o soldado ele ficou apavorado, porque o anjo do Senhor veio e estava libertando os apóstolos. E ele ficou com tanto medo, o soldado, ele falou, o que eu tenho que fazer para mim ser salvo? E o apóstolo disse, crer no Senhor Jesus Cristo, crer sem R, tá? Que ali está sem R. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Era salvo para a vida eterna ou era salvo do juízo? Era ser salvo do juízo. Tinha nada a ver com a vida eterna, porque a vida eterna, a Bíblia diz, que o nosso espírito, o Espírito de Deus que está em nós, que volta para Ele, já é a garantia. A vida eterna, segundo a Bíblia, ali na primeira carta, na segunda e na terceira de João, os capítulo 3, capítulo 4, fala que a vida eterna é garantida a nós, não é? Aqui na terra. Mas quando a gente ama os irmãos, a vida eterna já está em nós. Não é que a gente vai alcançar ou ganhar a vida eterna lá na frente. A Bíblia diz que já temos a vida eterna em nós. Então a certeza da vida eterna, que eu vivo eternamente, é quando eu amo ao meu semelhante, é quando eu faço bem ao meu semelhante. Então Nicodemos, ele achava que a religião que ele seguia era a porta de entrada para o reino de Deus, mas não era. Jesus falou que nascer de novo, né? Está aqui a minha Bíblia. Deixa eu achar a passagem aqui. João, né? Capítulo... Já estou encerrando o vídeo, tá bom? Aqui em João, no capítulo 3, Jesus disse, né? Que em verdade, eu te digo, não vos, né? Tá vendo? Porque só tinha ele. Eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se o reino de Deus, Paulo ensinou ali em Romanos 14, que é justiça, é paz, é amor, benignidade e longanimidade, então o reino de Deus, você só pode ver se você nascer da água e do Espírito. Para entrar, você tem que nascer da água e do Espírito. Para você ver, você tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Nicodemos achou que era uma coisa, mas Jesus disse que não. Nascer de novo não tem nada a ver com as coisas físicas. Nascer de novo é você renunciar ao seu eu, ao você mudar a sua mente, metanoia, nascer de novo. Ou seja, você reaprender tudo aquilo que você tinha aprendido. Nicodemos, ele achava que a sua religião era garantia dele pertencer ao reino. Jesus disse, não, senhor, tem nada a ver. Você pode ver o meu reino na vida do outro nascendo de novo,
mas você pode participar, você pode entrar. Você não precisa só ver. Para você ver o reino na vida do outro, você tem que nascer de novo, ou seja, as escamas têm que cair dos seus olhos. Você tem que passar pela metanoia. Agora, para você entrar, ou seja, fazer parte, participar, fazer as mesmas coisas, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Uma renovação completa. Porque eu ver o que Deus faz na vida do outro, eu ver a pessoa viver o reino é uma coisa. Agora, eu participar, eu tenho que mudar tudo que eu aprendi. Eu tenho que fazer uma lavagem completa. Isso que era nascer da água, uma lavagem completa, né? E do Espírito. O que é nascer do Espírito? Ué, talvez o meu espírito, o meu, com E minúsculo, está deixando falar mais alto do que o espírito com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus. Aí, o meu espírito com E minúsculo é a minha carne, os meus desejos, a minha própria vontade. Mas quando eu deixo o Espírito de Deus substituir o meu espírito, aí eu vou nascer da água, que é uma lavagem completa, e do Espírito. Aí eu posso não só ver, mas entrar no reino de Deus. Viver o reino é totalmente diferente. Viver o reino é você ser moldado, é você ser orientado, é você ter um novo aprendizado em Deus. E isso que aconteceu com Nicodemos. Tá bom, meu querido? Um abraço aqui para você, um abraço a todos, e eu continuo dizendo, nos ajude aí, da forma que você puder, valeu demais, se tornando membro do nosso canal, e aí nós vamos seguir avante. Um abraço aí, irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, que tem me ajudado bastante na divulgação dos nossos canais, nas redes sociais aí, tá bom? E que Deus abençoe cada um dos nossos inscritos para a honra e glória do nosso Criador. Tchau.